Boa noite, pessoal. Então, eu estarei disponibilizando esse vídeo aqui para vocês, para auxiliar vocês nas atividades que eu vou passar para vocês. Eu gostaria de lembrar para vocês que essas atividades, vocês terão 2 semanas para vocês terminar. E essas atividades vai ser a avaliação de vocês. Então, vocês precisam fazer essas atividades. Essas atividades vão ser disponibilizadas no Drive. E também vai ter uma avaliação, né? Essas atividades vão servir como avaliação. Por quê? Porque não vai ter prova presencial. Não vai ter. O final do bimestre já é o final desse mês. Então a avaliação de vocês vai ser dessa forma, certo? Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, lessem o texto que eu passei para vocês, um resumo, e respondessem as 5 atividades que eu passei para vocês, beleza? Eu vou tentar explicar para vocês esse conteúdo. O nome desse conteúdo é Natureza e Cultura. Então, dentro da filosofia, parece que é algo meio que automático, né? O que é cultura, o que é natureza? Dentro da filosofia, a gente tenta conceituar o que é um e o que é outro, né? O que faz parte da natureza? O que faz parte da nossa natureza, assim como qualquer outro animal, é a parte instintiva, a parte de sobrevivência, por exemplo. O instinto de sobrevivência, o instinto de procriação, vamos dizer assim. O que seria o instinto de procriação? Né? Por que nós se sentimos atraídos por pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo? Porque isso faz parte do nosso sistema reprodutivo. Nós, com isso, estamos garantindo a, a, a reprodução da espécie. Nada mais do que isso. Isso é a parte natural, é a parte natureza nossa, que nos aproxima ou deixa nós iguais a outros seres. Né? E quando a gente fala outros seres, a gente está falando de outros animais, porque o ser humano também é considerado como um animal. Porém, nós somos animais racionais. E sendo animais racionais, nós somos portadores de cultura. O que seria a cultura? A cultura é o que nos diferencia dos outros seres. A cultura é o que nos torna diferente um dos outros. Vocês imaginem um João de Barro que faz uma casa belíssima, mas porém o João de Barro daqui do Mato Grosso do Sul vai ser a sua casa vai ser a casa muito parecida com o João de Barro lá do Paraná. Ele vai saber fazer a casa, mas vai saber fazer de uma forma instintiva. A abelha faz um mel magnífico. Você pode dizer que a abelha é inteligente, porém ela não é inteligente. Ela é portadora de instinto. Ela é natureza. Ela se define enquanto animal que já nasce sabendo, né? Querendo ou não, ela é um animal que já nasce sabendo. É instinto isso. Agora o ser humano não. Ele pode não saber fazer o mel, mas ele faz outras receitas que são até parecidas. Então, a natureza ela vai definir a gente enquanto instinto e a cultura vai nos definir enquanto construção histórica. E aí entra a questão da religião, entra a questão dos comportamentos. Religiões vão condenar determinados comportamentos, outras religiões não. A ideia de bem e de mal, né? A gente pode dizer que ela existe, mas o fato de eu dizer que ela existe, a ideia de bem e de mal, isso faz parte daquilo que ensinaram para mim, que é um ensino cultural, é um ensino religioso, e que umas ou outras religiões não vão ter esse mesmo conceito. É importante, no fim de tudo isso, é importante a gente entender que existem várias culturas, uma diferente da outra. A cultura é aquilo que é construído historicamente, e por isso que pode ser diferente. E aí a gente, no final do texto, eu até coloquei que uma questão importante é a gente entender que são muitos pontos de vista diferentes
e que precisamos aprender a respeitar todos eles. Aí depois tem as 5 perguntas que eu passei para vocês, vou estar disponibilizando para vocês, que é: o que somos nós, os seres humanos? Aí vocês vão escrever de uma forma bem livre, uma forma bem espontânea, o que você acha que define nós, os seres humanos? Né? Você pode escrever o que você quiser. Você vai dizer que ele é um portador de cultura, você vai dizer que o ser humano ele faz diferente, você pode dizer que o ser humano ele é um gênio, mas ao mesmo tempo ele destrói também o seu próprio ambiente, o seu próprio habitat. Né? Os outros animais não fazem isso. Ele polui, ele constrói, mas ele também destrói. Então, o que somos nós, os seres humanos? Essa é a primeira pergunta. Existe uma natureza humana? Ou essa natureza humana ela é muito parecida com as outras naturezas de outros animais? Vocês vão justificar essa também. Somos livres ou determinados pela cultura? Né? Aí você vai falar sobre como que a cultura se impõe às diferentes culturas para o ser humano. Existem raças humanas ou diferenças étnicas e culturais? Né? Será que existe mais do que uma raça humana? Vamos pensar sobre isso? Por fim, tente identificar o que de nós é natureza e o que é cultura. Aí vocês vão escrever, não precisa ser muito extensa essas questões, mas precisam ser bem feitas, beleza? Qualquer dúvida estarei à disposição. Muito obrigado e até a próxima.